Bom dia, quarto ano! Como vocês estão? E aí, passaram um bom final de semana? Descansaram? Pois é, gente, mais uma semana se inicia, né? Hoje, dia 31 de agosto, estamos terminando mais um mês, ok? E, consequentemente, a gente vai dar continuidade no novo assunto que nós vimos desde a semana passada, relação entre campo e cidade. Algumas atividades as quais vocês me enviaram, eu vi que nem todos conseguiram acertar, tá? E eu até entendo porque, de certa forma, eu acabei mandando um vídeo para vocês já depois, quase que depois de nossa aula, né? Já no finalzinho. Mas eu hoje vou falar sobre esse assunto, vou detalhar, e até porque nessas próximas páginas, página 4 e página 5, né, que é estas daqui, nós vamos poder entender melhor, tá? O que nós vimos nas iniciais, ok? Olhem só, vejam bem. Relação entre campo e cidade. Foi o assunto anterior. E nessa página 4, página 5, fala espaço rural e urbano se relacionam. Ok? Então, o que diz nesse primeiro texto? Nesse primeiro texto diz assim: estudamos anteriormente as características das paisagens pertencentes ao espaço rural e ao espaço urbano. Apesar de terem características distintas, esses espaços se integram e se complementam de diversas formas. Observe a ilustração a seguir, ela representa as relações estabelecidas entre o espaço rural e o espaço urbano. Bom, na última aula nós verificamos essa paisagem, né? Que ela distingue mesmo exatamente o que o texto está falando. Então, nós observamos que a imagem rural, da paisagem urbana, elas são diferentes, sim, né? Na paisagem urbana, nós localizamos casas, prédios, comércios, escolas, ruas que são asfaltadas, saneamento básico, enfim, uma série de coisas. Fora que nós também nos deparamos com o crescimento populacional. Quando a gente se refere ao espaço rural, há uma diferenciação. Essa diferenciação física está justamente na paisagem. É uma paisagem mais natural. E nela vamos encontrar a criação de animais, cultivos de plantações, né? As casas, elas não serão tão próximas umas das outras, elas serão afastadas. Enfim, há uma série de coisas. Mas há uma relação que está conectada entre uma e outra, que elas não são dependentes, pelo contrário. Perdão, elas não são independentes, pelo contrário, é uma relação dependente uma da outra. Essa relação a qual eu estou falando trata-se da economia. Exatamente, a economia é uma relação que há entre a cidade e o campo rural, e a zona rural, certo? Dando continuidade na página 5, tá? Diz assim, na ilustração, observamos que os espaços da cidade e do campo são importantes um para o outro, além da circulação de produtos e serviços por meio das atividades econômicas, há a circulação de mercadorias, informações, pessoas que utilizam os meios de transporte e comunicação, promovendo integração entre esses espaços. Então, gente, olha só, essa imagem aqui do livrinho de vocês já diz muito a respeito do que eu tô falando, né? Vejamos, é um ciclo. Por que um ciclo? Porque se a gente observar essa imagem, vamos perceber que na zona rural, como nós conhecemos, há uma produção de alimentos. Alimentos que são cultivo de plantações, criação de animais, não é isso? Do próprio campo, nós vamos extrair também matéria-prima, como a árvore, a água, não é isso? Nós poderemos extrair tudo isso. Olha só, então todos esses elementos aqui citados, aos quais eu acabei de dizer, eles são direcionados para a cidade, não é isso?
que por sua vez é processado nas indústrias e volta novamente para a zona rural. Como assim? Vejamos. Todos esses alimentos aos quais nós temos acesso, né, como vocês sabem, frutas, verduras, legumes, as roupas que usamos, eles vêm do campo. A matéria-prima vem do campo, né? Nós sabemos disso pelas atividades agropecuárias, pelas atividades extrativistas. Então, elas são direcionadas, todos esses produtos são direcionados à cidade, porque na cidade é onde há as indústrias, na sua grande maioria. As indústrias, por sua vez, vão produzir por meio desses elementos naturais, por meio da matéria-prima, vai processá-las e transformar em roupas, em móveis, em alimentos, né, em sucos industrializados, em inúmeras coisas. Então, há um ciclo, certo? Por quê? Porque ao mesmo tempo em que em que a zona rural abastece a cidade por meio desses alimentos naturais, por meio dessa matéria-prima, a indústria volta de novo com todos esses alimentos em matérias-primas processados, ok? Fora que, como aqui no texto é dito, é citado, as pessoas transitam nesse mundo que eu falo, transitam nesse meio do polo industrial, do polo comercial, que está localizado nas cidades, para a zona rural. A questão dos transportes também, que transitam nesse ciclo que eu acabo de falar, certo? Então, o que há de muito semelhante, o que há em comum entre esses dois mundos, digamos assim, é a economia. Um depende do outro e vice-versa. Para que possa gerar rendas, para que possa existir pessoas para que trabalhem nesse setor, a economia é o fator principal. Tudo bem? Entendido até aí? Então, vocês observem, né? Olhem só, a imagem é bem fácil, é bem explícita. Vocês conseguem ver com bastante clareza. Aqui a zona rural, o que ela produz, e aqui a zona urbana, o que ela vai fazer com esses produtos que são, digamos assim, produzidos pela zona rural, certo? E que vai gerar a economia, vai girar a economia. Tudo bem? Então, diz assim, no jogo rápido temos duas questões, A e B. Na letra A, pergunta-se, com base no que você observou na ilustração, responda as questões a seguir, propostas. Letra A, como o campo e a cidade estão interligados? De que forma eles estão interligados? Quais são os fatores que fazem com que haja essa interligação? Então, nós vemos aqui algumas situações. Olha só, aqui está mostrando o meio pelo qual eles são interligados. O que está indo para a zona urbana e o que está voltando para a zona urbana. Verifica para mim, por favor, e tenta colocar as questões e tenta ver, por meio dessas informações, a resposta correta. E aí você vai responder a letrinha A, certo? Na letra B, de que forma você percebe essa interligação no município onde você mora? Vejamos, em nosso município também há essa interligação. Sim, nós temos que, digamos assim, entender que há muitas pessoas que moram na zona rural, né, circunvizinhas em volta da nossa cidade, em volta do município Bom Conselho, em volta da cidade. Então, digamos assim, esses circunvizinhos que eu falo, seriam as zonas rurais. Essas pessoas que trabalham em zona rural, por exemplo, que tem criações de animais, cultivos de alguns tipos de plantações, entre outros, vamos observar que eles também produzem e efetivamente acabam enviando determinados alimentos, determinadas matérias-primas para a nossa cidade. Nós sabemos que em nossa cidade há algumas fábricas de laticínio, como a Leta, a Lame, a Lactais, que era a antiga Perdigão. Então, temos que compreender que dentro desse ambiente há pessoas que têm seus
tem suas zonas rurais, seus sítios, digamos assim, e que criam animais como o gado, em especial, que por sua vez vai produzir o leite. Essas pessoas irão vender seu leite, tanto para as fábricas, como também para as pessoas que estão dentro do município, dentro da cidade, dentro do comércio, ok? Então, gente, olha, vamos ver se a partir desse momento, depois dessa explicação, vocês conseguem entender o que eu acabei colocando, para que vocês possam responder essas duas atividades aqui, certo? Eu vou esperar. E qualquer dúvida, como eu sempre digo e volto a falar, me perguntem no privado, só não fiquem com dúvidas, que é o principal, certo? Obrigada por mais uma aula e por a atenção de todos vocês. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.